A primeira espécie a ter sua caça legalizada aqui no Brasil, desde 2013, e até hoje é um grande problema. Vamos falar sobre o javali? A espécie que a gente conhece aqui como javali é uma espécie lá da Europa, África e norte da África, né, e Ásia, onde lá ela tem um controle natural muito definido, o que não deixa ela ser um problema lá. Então você tem um clima que controla ela, você tem a limitação de recursos, você tem a presença de predadores que sabem predar esses animais e predam em grande quantidade. Então isso muitas vezes é o suficiente para fazer o controle populacional desse bicho lá. A não ser que ocorra o ambiente, né, fica desregulado e aí ela pode começar a virar um problema, mas normalmente não é. E aí ela vem aqui para o Brasil, aqui para a América do Sul e muitos outros países também, que é um problema. Então essa espécie, ela é uma espécie que tem uma taxa reprodutiva altíssima, ela se reproduz aí a cada 120 dias, ela tem uma prole, já pode se reproduzir na sequência. É um bicho que chega ao período reprodutivo muito cedo, aí com 8 meses ela já está podendo se reproduzir, uma fêmea, né? Tem uma prole relativamente grande, entre 8 até uns 12 filhotes, raramente 12, geralmente fica uns 8 filhotes, mas pode chegar até 12. É um bicho de grande porte, então tem uma capacidade de impacto muito grande. E aqui, qual que é o problema? Porque ela é uma espécie invasora muito eficaz. O que eu falo com isso? É uma espécie que, como eu falei, tem uma taxa produtiva altíssima. É uma espécie que é super generalista na alimentação. Então ela se alimenta de praticamente tudo. Ela come vertebrados, né, pequenos, né, obviamente, mas ela come pequenos e médios invertebrados. Ela come invertebrados. Ela se alimenta de produtos da agricultura, principalmente milho, cana-de-açúcar, soja. Se alimenta também de raízes naturais e tudo mais. Ela revira muito o solo, né? Além disso, ela se dá bem, ela é muito plástica quando a gente pensa na área de vida dela, então ela consegue se dar bem em praticamente qualquer ambiente, ambientes de montanha, ambientes úmidos, ambientes secos, savana, área florestal, qualquer ambiente para ela é um ambiente muito bem visto, né? Um ambiente que elas conseguem se dar muito bem. E aí junta tudo isso, então junta essa capacidade alta de ter filhotes, essa forma de viver que praticamente qualquer ambiente está bom. Temos a espécie invasora perfeita, inclusive o Cine coloca aí na lista de uma das mais preocupantes, né, as mais perigosas espécies invasoras que a gente tem. E aqui no Brasil a gente vê isso com muita clareza, né? Então os impactos que ela causa são altíssimos. Tem alguns trabalhos que fizeram uma revisão e mostrou parte de problemas de zoonose, né, de doenças que podem passar, então principalmente a febre maculosa lá com o carrapato, muito marcado, né? A raiva também, você aumenta muito a oferta de grandes mamíferos para os morcegos, que são os principais vetores, passarem para ela e elas passarem para outros animais, inclusive para a gente. Além disso, tem um problema ambiental. Então, é um bicho que, como revira muito o solo, ele pisoteia muito o solo, então ele pode assorear nascentes, ele pode né, acabar com nascentes, assorear rios, que tem problema com peixes, por exemplo. Ele pode predar muitos animais, então ele vai predando tudo que ele vê, tudo que ele consegue comer, ele vai predar. Então, problema ambiental gigantesco e o problema econômico também, né? Porque é um bicho que detona grandes lavouras. Tem até uns trabalhos que mostram que se a gente não fizer nada, e até 2030 a gente vai começar a ter impactos altíssimos aí na casa se não me engano, era 1,9 milhões de toneladas de produtos provenientes da agricultura, principalmente o milho, que a gente vai perder por conta desses animais. Então, é um problema gigantesco em praticamente todas as esferas, né? Esfera ambiental, esfera econômica, em esfera de saúde pública. E como que aconteceu? Então, como que esses bichos chegaram até aqui o nosso país, até o Brasil? Os primeiros, né, os primeiros indivíduos, os primeiros pontos que a gente tem notícia foi lá no começo do século XX, lá na Argentina e no Uruguai, principalmente no Chile, mas o Chile não foi um problema tão grande a princípio. O problema maior foi Argentina e Uruguai. Vieram por conta da carne e por conta de campos de caça, né, fazendas de caça eles chamam, né. E as pessoas traziam esses bichos para se alimentar, para vender a carne e também para a parte recreativa. No Brasil, a gente tem registro dos primeiros lá na década de 60, mais ou menos. Ainda não era um problema, ele começou a ser um problema no final da década de 80 e início da década de 90. Aí começou a ser um problemão e desde lá só piorou. A gente não teve nenhum momento que estagnou, só piorou o cenário desde lá. Inclusive, hoje o nosso país está
completamente tomado por essa espécie. Em praticamente não, né? Em todos os estados. Então, o que a gente vê hoje foi uma invasão desses países da América do Sul. Então, a gente teve uma invasão tanto da Argentina quanto do Uruguai, aqui no Brasil. A gente teve pontos de soltura, porque lá no início da década de 90 a carne era muito bem vista, né? As pessoas achavam que a carne do javali seria o futuro, que ia ter muito, muito lucro envolvendo a carne do javali. Depois de um tempo viu que não, começou a ser um problema, começou a virar um gasto, essa procura pela carne caiu consideravelmente. O que eles fizeram? Soltaram os bichos na natureza. Além disso, você tem casos também que falam de caçadores que pegaram os bichos e soltaram em outras regiões. É um pouco controverso quanto à ideia da soltura, né? Alguns trabalhos mostram que foram caçadores, mas isso não é um consenso, bom ficar isso claro. Mas você tem pontos de soltura em vários locais, como mostra alguns trabalhos. Não foi só que veio, né? Algumas pessoas acham que não, só veio do Uruguai e da Argentina, a gente não teve influência. Teve sim, né? A gente tem, se não me engano, casos na Bahia, de radiações diretamente da Bahia, que esse bicho demoraria mais para chegar lá e a gente já teve radiações, e isso é um problema. Porque quando você tem vários pontos de invasão, é muito mais preocupante quando você só tem uma área de onde está vindo, né? Que no caso seria lá no sul. E aí, dito isso, né? O histórico, conhecendo a espécie, os problemas que ela causa, como mitigar? A gente não pode deixar como tá, senão vai virar um problema cada vez maior. Eles não vão parar de invadir até chegar num ponto que a gente não tenha mais ambientes para invadir. Talvez a população comece a diminuir, mas depois de já ter feito um grande estrago, tanto no ambiente, quanto na questão econômica, quanto na questão de zoonose, né, de saúde pública. Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que pelo menos mitigar esse impacto o máximo possível, diminuir esse impacto que eles podem causar. E como que a gente faz isso? Viu-se que a caça esportiva não é uma boa ferramenta. Na verdade, nenhuma ferramenta resolve esse problema. O que todos os trabalhos mostram que tem que ser um conjunto, inclusive com o apoio do governo. A gente não pode pensar que só a caça esportiva vai resolver, a gente não pode pensar que só a caça profissional vai resolver, o que eu acho que seria interessante, né, ter caçadores contratados para fazer isso, talvez, que aí sim selecionariam, por exemplo, as fêmeas, selecionariam os indivíduos mais jovens, não só os machos, como geralmente a caça esportiva é. Inclusive a caça esportiva, as pessoas que vão caçar de forma recreativa nem sempre têm a ideia, né, têm a intenção de reduzir a população, às vezes ele só está indo caçar de forma esportiva, como eu falei, isso pode gerar um problema. Por quê? Quando você só caça os machos, por exemplo, a caça esportiva, o que ela faz? Ela cria comportamentos mitigatórios, né? Comportamentos compensatórios de reprodução. Então a gente vê que existem comportamentos que acontecem logo depois da caça. Isso não é só no javali, em outros animais também, geralmente esses animais invasores, né? Onde as fêmeas elas chegam num período reprodutivo mais cedo. Você tem os bichos, eles ficam mais ariscos à presença do ser humano. Eles mudam o comportamento, em vez de ser mais diurnos, que é o padrão natural da espécie, eles começam a ser noturnos, porque eles veem que a caça é mais difícil durante a noite, obviamente, né? Além disso, quando você mata os machos, você abre recursos para as fêmeas, que são as espécies que de fato têm as proles. Então você tem um monte de características que vão acontecendo conforme você tem a caça esportiva, e isso pode gerar um problemão. Então, o que a gente vê? O que os trabalhos mostram que deve ser feito? Deve ter associado programas de mitigação. Então, por exemplo, um dos mais efetivos são os currais, né, que eles chamam armadilhas de curral, que eles capturam, né, eu vou colocar uma foto, mas é uma armadilha que captura um grande grupo. Isso diminui a chance desses comportamentos mitigatórios, essa mudança de comportamento da espécie. Você tem caçadores profissionais, como eu falei, que podem ser uma opção, já que não vão ir pela recreação, e sim para resolver um problema, então serão treinados para isso. E você tem algumas outras metodologias um pouco mais delicadas e questionáveis, né? Como o veneno, por exemplo. Tem algumas metodologias que o pessoal colocou veneno para os bichos morrer. Isso é um grande problema, porque você não tem um controle de quantos estão morrendo, de quantos se alimentaram. Você acaba pegando um monte de espécie silvestre também. Você não pega só as espécies invasoras. Você pega espécies nativas. Você pode ter um problema de contaminação. Então tem muitos efeitos colaterais, assim como a caça com cachorro.
Em alguns locais mostrou que pode ser interessante, porque o cachorro localiza, obviamente, né, um javali muito mais fácil do que um ser humano, mas precisa ser muito bem treinado, senão você só vai afugentar eles e aumentar a área de vida deles, né, eles começam a dispersar ainda mais, às vezes dividem os grupos, o que é um problemão. Então tem muitas formas de você mais trazer problemas do que soluções. O que a gente tem de melhor solução? Principalmente os currais e as caças, ou de espera, onde você seleciona, né? Mas as caças profissionais. E aí que entraria a mão aí do Estado para trazer recursos para ele, já que a gente vê que ele pode ser um prejuízo tão grande, mitigar esse impacto pode ser a melhor solução para você ganhar dinheiro em cima disso, né? Não ganhar, mas deixar de perder. Então o Estado tem que entrar aí, com certeza, com programas, com formas de você diminuir esse impacto, tanto economicamente quanto ambiental. Outra forma de você entender melhor isso é o monitoramento. É entender o que está acontecendo, para onde elas estão indo, quais os ambientes. Então, as pesquisas têm que continuar, não é só você ir lá e caçar, porque senão eles começam a dispersar. Como eu falei, às vezes pode ser mais problemático do que outros, e eles vão modular. Às vezes um método que hoje parece efetivo, como o de curral, acaba não sendo mais, a gente tem que buscar outros métodos. Então, tudo isso tem que levar em consideração quando a gente fala da caça do javali, ou de qualquer espécie invasora. E quando a gente pensa também na questão econômica. Errei, perdi. Assim. E tem que ter objetivos claros também. Como a gente quer diminuir as populações, a gente quer acabar com o javali no Brasil, que eu acho que é impossível, pouquíssimo provável, porque é um problema que dificilmente a gente vai erradicar, mas a gente quer controlar. Então, tem que ter muito claro o que a gente quer fazer, as metodologias que vão ser usadas e o monitoramento dessas espécies para a gente ver se está sendo efetivo ou não, ou se a gente tem que mudar a estratégia. Todas as informações que eu tirei foram tiradas de trabalhos científicos, revisados por pares, não foi tirado da cabeça, foram estudos feitos não só no Brasil, mas em outros países, né? Tem vários trabalhos nos Estados Unidos, por exemplo, que lá é um problema muito grande, na Austrália, na Nova Zelândia, então é um problema que é presente em vários países, então tem um grande banco de estudos, um banco de artigos que vai estar linkado aqui embaixo para quem quiser conferir e se aprofundar um pouco mais. Se tiver informações que eu não falei, fiquem à vontade de mandar aí embaixo para a gente discutir. Não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, eu só trago as informações que estão disponíveis no momento e que eu consegui encontrar. Às vezes eu comi bola em alguma coisa, mas é importante a gente sempre estar respaldado no conhecimento técnico e não no achismo, né? Na roça do meu avô tinha javali, eu matei 2 e resolveu. Não é assim que funciona. A gente tem que olhar estatísticas, tem que olhar os números, tem que olhar de forma técnica e não de forma emocional. É isso, galera. Valeu. Um beijo pra vocês.